paz do Senhor, queridas pastoras. Hoje é dia de nos aprofundarmos na palavra de Deus, conectarmos aquilo que Ele tem para falar conosco. Eu quero ler alguns textos e o primeiro texto que eu vou ler está em 1 de João, no capítulo 4, versículo 18. Acompanhem comigo. Não há medo no amor. Ao contrário, o amor que alcançou seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou a maturidade relativa ao amor. Estou lendo aqui na versão judaica completa. Nós estamos vivendo um momento que muitos estão ficando desesperados. É um momento onde há pragas, onde há uma ação aí, não só natural, mas eu creio que espiritual também, está levando a muitos e a muitas mulheres também a estarem com medo. E o medo para nós mulheres é algo que a gente precisa cuidar muito, nos preocupar muito, porque o nosso humor, o nosso sentimento, ele alcança a nossa casa. Então, se a gente tem esse sentimento, ele vai alcançar os nossos filhos, o nosso esposo, os nossos familiares. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso. Como o meu pai está falando por aí, tem falado nos vídeos, a pior coisa que pode acontecer com um cristão nesse momento é ele estar desesperado, ele estar com medo, ele estar abalado com tudo isso. Eu sei que é uma situação onde a gente fica um pouco sem saber o que fazer, né? Parece que a gente fica meio abalado, no sentido de preocupado, no sentido de impotência, sem saber mesmo, ou sem ter aquela condição de resolver a situação. Mas o texto que a gente leu fala sobre o amor de Deus. Fala que no amor não há medo. Não há medo no amor. E aqui está falando do amor de Deus. E aquele que alcança esse amor, ele não se atemora, não se atemoriza num momento como esse. Eu quero voltar com vocês em 1 Coríntios 13, que é o texto que fala de amor. O texto você já conhece muito bem, mas o versículo 11 fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que eu me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, ou não faço as coisas de criança mais, em algumas versões. Mas, o que tem a ver esse texto no meio do texto que fala de amor? E esse texto você conhece, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor. O texto todo vem nos esclarecendo o que é esse amor, que amor é esse de Deus, como viver o amor de verdade, como ter esse amor de verdade. No meio do texto ele vem com essa afirmação, Paulo vem com essa afirmação: quando eu era criança. Parece que não tem nada a ver com o texto, né? Eu falava como criança, eu pensava como criança, argumentava como criança. O que ele quer dizer com isso? É a mesma coisa do que a gente leu lá em 1 de João 4. Ele está falando de maturidade. Não tem como viver o amor verdadeiro, o amor de Deus, se não crescer. Se a gente continuar criança, se a gente continuar infantil, e tem um momento de ser criança, mas nós somos mulheres, líderes, pastoras, precisamos crescer e viver o amor com maturidade. O texto de João fala, olha, o amor que alcançou o seu objetivo. Qual é o objetivo do amor? Alcançar a maturidade. O amor que alcançou o seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou a maturidade relativa ao amor. Quem tem medo não alcançou, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, não alcançou a maturidade. Então, se a gente conectar esses dois textos, nós vamos ver que é preciso entender o amor de Deus de forma madura. E como que a gente faz isso? Confiando mais, entendendo quem é o nosso Deus. Se você consegue compreender quem é o seu Deus,
o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o início e fim. Você acha que ele perdeu o controle da situação? Você acha que alguma coisa nessa terra abala o trono de Deus? Isso é crescer em amor. Isso é crescer em maturidade. Quando a gente é criança, a gente ama, mas a gente não conhece o nosso pai de verdade. A gente não conhece os defeitos. A gente não conhece, a gente não sabe que muitas vezes ele não faz o que a gente pensa que ele quer fazer. Ele não faz muitas vezes a nossa vontade. A gente não entende isso. A gente não entende com maturidade, com clareza, que Ele é o Pai, que Ele é o Senhor, que Ele está acima de mim. Quando a gente cresce, a gente começa a entender melhor isso. E aí, algumas passagens e muito fortes falando do nosso Deus, falando nesse crescimento de confiança, de entender quem é o nosso Deus. Porque se a gente ainda faz algumas perguntas que são: por que Deus deixou isso acontecer? Não sei se você chegou a fazer essa pergunta ou você tem ouvido esse tipo de pergunta nessa situação que nós estamos passando. Por que Deus permitiu isso? Por que o Senhor não está olhando para nós? Por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer? Por quê? Por quê? Por quê? Se você ainda quer achar ou que quer encontrar em Deus, né, a resposta sem entender o tamanho do seu Deus, ou que realmente Ele está no controle, Ele cuida de nós e tudo coopera para o bem dos que amam, e é esse amor maduro, a gente entende que realmente a nossa vida está nas mãos desse Deus e a gente se cala. Foi o que aconteceu com Jó. Eu lembrei aqui do texto de Jó. Jó é um livro muito lindo, muito precioso, mas é um livro muito forte. Nós vamos chegar nele no nosso estudo aí. Mas o capítulo 1 e o capítulo 2 fala das desgraças, de tudo que aconteceu na vida de Jó. E você não vai ver isso na vida de mais ninguém. Ele foi o homem que mais sofreu, que mais passou todo tipo de atrocidades, de abalos emocionais, físicos, doença, morte na família. Todo mundo morreu. Tudo foi destruído. E ele que tinha uma posição, ele era rico, ele era um homem famoso, um homem conhecido. Na aula a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele para revelar a glória de Deus. E para que Jó entendesse qual o tamanho do Deus que ele servia. E aí o capítulo 1 e 2 fala de tudo que aconteceu, dessas tragédias. Do capítulo 3 até o capítulo 36, se eu não me engano, ele fala, não, até o 33. Isso. Do capítulo 3 até o 33 são os 3 amigos de Jó e Jó tentando achar um motivo para toda aquela situação. Tentando entender, olha que forte, tentando entender a mente de Deus, colocando em xeque a justiça de Deus. Deus não podia fazer isso. Como é que Deus permite isso? Ah, não, você deve estar em pecado. Ah, não, eu sou justo demais. Nenhum dos dois estavam na sua razão perfeita. Porque primeiro os amigos tentando ajudar, mas tentando achar um motivo, e o próprio Deus disse que não tinha motivo, né? No texto a gente vai ver isso lá no capítulo 2, que foi uma permissão de Deus para acontecer isso. E Jó se justificando como se realmente ele não tivesse motivo e fosse muito bom para estar passando por aquilo. Então nenhum dos dois estavam conseguindo enxergar, né? Apesar de Jó não ter blasfemado, não ter culpado a Deus, mas esses questionamentos são muito fortes, né? E esse é o primeiro livro escrito da Bíblia. Ele provavelmente foi escrito por Moisés antes do Pentateuco. Já é uma informação para você de bibliologia. O Talmud, o Talmud ele revela que provavelmente foi Moisés. Tem alguns outros aí, mas praticamente foi Moisés, e ele é um patriarca, vive no momento ali dos patriarcas, provavelmente descendente de Esaú, enfim. Mas o primeiro livro da Bíblia, Deus quis esclarecer já de uma vez essa história
de por que o justo sofre. Ele sabia que seria algo, uma pergunta constante na realidade do ser humano, dos cristãos, daquele que servia a Deus. Então, ele, no primeiro livro, ele já quis tratar desse assunto de uma maneira muito forte, porque ele já sabia que isso seria um problema na nossa vida. Esses questionamentos que revelam a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, a nossa maturidade em relação ao amor a Deus. A gente diz muito que ama. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas na hora de agir, a gente não se posiciona. E aí os últimos capítulos, né, que é o 38, a partir do 38, 39, 40... aí é o momento de Deus esclarecer para Jó o porquê tudo aquilo estava acontecendo. E ele começa com algumas perguntas que calam Jó, querendo dizer assim: Jó, você precisa crescer. Não tem problema nenhum, eu permiti. Não tinha pecado nenhum, porque um dos amigos queria que ele confessasse a todo custo. Não tem, tá tudo bem, mas você precisa crescer. Você precisa, o seu amor por mim precisa amadurecer. Você não pecou. No capítulo 1, no final do capítulo 2 também fala: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas você precisa crescer. Muitas vezes não é pecado, mas o desespero, o medo nos mostra o quanto somos imaturos em relação ao amor a Deus. E aí ele fala algumas coisas. Onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu colocava os limites do mar, até aqui vai, até aqui não vai. Quando eu criava as estrelas, quando eu fiz os reservatórios de neve, de granizo, quando eu coloquei a ação dos pássaros em voar, quando eu dei forças aos cavalos, quando eu criei o Órion, todos os planetas. Então ele vem falando o abismo. Você já foi até o profundo abismo, você já viu as trevas, você sabe onde mora a morte. Ele começa as portas da morte, o caminho da luz. Ele fica 2 capítulos, capítulo 38 e 39, questionando Jó. Fala, Jó. Ele é até um pouquinho assim sarcástico com Jó. Se você sabe tanto, se você tem tanta resposta para dar, se você quer tanto entender a minha mente, ao invés de confiar em mim, a gente precisa parar de querer entender Deus. Deus não cabe da nossa mente. Ele não cabe numa caixinha. Os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Parar de querer entender a mente de Deus e amá-lo um pouco mais, confiar um pouco mais. Tem tanta coisa que a gente não entende. Você entende como é o funcionamento de um celular? O que acontece dentro dele para ele tirar uma foto, para você gravar um vídeo e mandar quilômetros de distância, para você mandar uma mensagem e chegar no mesmo minuto? A gente não entende isso. Vai querer entender a mente de Deus como? Você passaria a sua vida inteira sem tentar entender um celular. E às vezes a gente fica numa busca de querer o tempo inteiro confrontar Deus, colocar em xeque a justiça de Deus, tentar entender o porquê Ele está fazendo, ao invés de amadurecer o nosso amor. E aí, depois de tudo que Deus fala aqui, depois você lê esse texto, que ele é fantástico, ele é fenomenal. No capítulo 40, o versículo 1, ele fala: o crítico quer ainda disputar com o Shaddai, com o Senhor Todo-Poderoso? Deu uma resposta àquele que quer corrigir a Deus. E aí Jó não tem mais o que falar. Diz o texto que ele fica envergonhado. Ele fala que não tem mais nada para dizer diante da grandeza desse Deus. Ele fala: eu ponho a mão sobre a minha boca e não vou responder mais nada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu consigo entender a sua grandeza e é isso que eu quero viver, e é isso que eu quero para mim. Deus ainda que não tinha restaurado nada na vida dele. E ele consegue engrandecer a Deus, ele consegue orar pelos seus amigos, ele consegue se voltar para Deus, ele consegue falar: eu falei de coisas que para mim eram coisas maravilhosas, mas eu não entendia. Por quê? Porque eu não te amava com maturidade. Eu não entendi o teu poder, a tua força. Tanto é que no capítulo 40 e no 41, Deus fala sobre 2 bestas feras. O Behemoth, né, a partir do capítulo 15, e no capítulo 16 fala
sobre o Leviatã. O Leviatã é um animal enorme, um animal marinho, ele fala de um animal marinho e um animal terrestre. E aí isso aqui também tem conexão com muita coisa depois no Apocalipse, nós vamos ver. Mas aqui ele está querendo dizer, eu criei dois monstros que não podem ser dominados pelo homem. E ele fala da força desses dois animais de uma forma terrível, como se fossem monstros mesmo. E aí não é para que a gente possa saber de onde surgiu esse monstro, é literalmente para Deus mostrar para Jó, se esses dois monstros, se esses dois animais foram criados por mim, imagina a minha força, imagina o meu poder, imagina a minha grandeza. Então, além de questionar sobre a criação, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas, pequenas e grandes coisas que a gente nem consegue imaginar, ele também fala da força de dois animais terríveis. E uma observação também nesse texto aqui, para deixar mais um pontinho aí resolvido sobre esse texto, que é um texto que a gente usa muito, que é Jó 41, que fala diante dele até a tristeza salta de alegria. Esse texto não está falando de Deus, está falando do Leviatã, tá? Da força do Leviatã. No original não seria propriamente a alegria, mas um sentimento que salta, né, diante desse monstro, que nem o desânimo consegue se controlar quando ele vê esse animal é tão forte, ninguém consegue controlar. O Leviatã tem um significado de espiral, né? Era um animal que ele conseguia envolver as coisas com sua cauda bem grande, né? E, enfim, ele espirrava fogo, como se fosse, como é que fala aqueles animais que cospem fogo? Enfim, era um animal dragão, né, como se fosse um dragão, mas um animal marinho com uma cauda que enrolava e conseguia matar, e a sua força era descomunal. Ele era diante dele que realmente as pessoas não conseguiam se controlar, porque não tinha o que fazer, ninguém conseguia controlar esse bicho. Então é um texto que é usado sem contexto, tá? A gente usa para falar diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E aqui não tá falando diante de Deus, tá falando né, diante de Leviatã. Enfim, resumindo, no final, Jó, ele consegue adorar o Senhor, consegue se posicionar em confiança, consegue amadurecer esse amor e realmente ele entrega, né, a vida dele totalmente em confiança e tira o medo, tira a preocupação, porque ele sabe o tamanho do Deus que ele serve. Então o amor dele amadureceu. Enfim, tudo é restaurado na vida de Jó, e ele ainda vive 140 anos para desfrutar de toda a restauração que Deus fez na vida dele. Mas é o que eu quero deixar para você hoje, para mim, para você. A palavra que Deus ministrou foi: vamos amadurecer o nosso amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não há medo, mas é no amor maduro. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e é o amor maduro, é o entendimento de quem Ele é, de que Ele está no controle. Viva isso e deixa Deus falar mais ao teu coração. Espero que essa palavra traga ânimo para você. Só quero terminar um texto de Provérbios 31. Abra comigo sua Bíblia para a gente ler. 31, versículo 25. Vestida de força e dignidade, pode rir dos dias que estão por vir, ou rir diante do futuro. Aqui está falando da mulher sábia que edifica sua casa, a mulher top das top, né? Esse capítulo é o capítulo da mulher maravilhosa. E a minha característica preferida nesse texto, eu acho que você já ouviu eu falando sobre isso, é esse versículo 25 que fala que a mulher sábia, ela ri diante do futuro. Então isso é maturidade, isso é confiança, isso é amar com maturidade a Deus. Ela ri diante do futuro porque ela não se preocupa, porque Deus está no controle, ela conhece o Deus que ela serve.
ela sabe do poder e da grandeza, nada é difícil para ele não perdeu o controle de nada. Então essa mulher é vestida de força e de dignidade, e ela ri, ela se alegra no sentido de a confiança dela está no Todo-Poderoso, está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e ela consegue estar tranquila em meio a uma situação difícil, em meio à crise, em meio a preocupações do dia a dia, em meio a más notícias. Então não deixe que essas más notícias te entristeçam, mulher. Não deixe que essas más notícias te tragam medo. Deixe que Deus faça esse amor amadurecer. Esteja orando hoje, essa semana. Conecte o seu coração ao coração do Pai e peça a Ele. Eu também vou pedir, eu também preciso, eu também quero essa maturidade no amor, porque se a gente tem medo é porque o nosso amor ainda não está maduro. Amém? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir e força. Em nome de Jesus eu profetizo sobre você a alegria do céu, fortalecimento, dignidade para viver o amor com maturidade. Deus te abençoe. Amo você.